Eu falei que nossa live era polêmica hoje, porque um dos combinados que a gente tem desde sempre, eu e a Rose, é não falar sobre religião. Principalmente porque a religião é igual ao futebol, né? São vários temas na vida que a gente não discute, né? É a opinião de cada um, o que cada um acha da vida e toma para si. Então a gente trabalhou esse tema, fizemos alguns questionamentos, eu mandei para a Rosa algumas perguntas, ela queria cortar a maioria das perguntas porque ia tudo para o lado religioso, e aí a gente fez um acordo ontem, né? Eu consegui convencê-la de algumas perguntas e mudamos outras. Então, pedi para vocês que não puxem para si nada que se for falado sobre religião, porque nós também acreditamos em entidades, em santidade, em divindade de alguma maneira. Então, o que nós vamos colocar é pura e simplesmente a nossa opinião. A minha opinião, Jardel, o que eu acho, a Rose, o que ela acha, e nem tudo a gente concorda também um do outro. Então, fica com a gente, vai dar tudo A certo. gente E a não gente... concorda um com o outro? Ai, não, já não gostei. Oi, Cláudia, tudo bem? Então, o tema de hoje é fé. Fé, no resumo básico, é fé é a adesão de uma forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova, critério, objetivo ou verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Então, eu já vou fazer a pergunta e a Rose já emenda falando tudo o que ela quiser falar. Quando a gente acredita em algo que a gente não tem prova ou critério, eu levo isso para a psicologia. Eu fico curioso como que é a visão da psicologia. Psicologia é um estudo, né? Ela é dentro de ciência, ela tem medidas, ela tem vários parâmetros. E a fé não. Então eu queria saber como que é a visão da psicologia, psicologia versus fé. Então, a psicologia, ela não entra em divergência com a fé. Por quê? Porque na psicologia, você tem o trabalho das emoções do indivíduo. Então, quando você está numa terapia, ou seja, em qualquer outro campo que o psicólogo atue, no hospital, é, em locais assim que ele vai atender o público em geral, geralmente esse público traz essa fé embutida naquilo que ele acredita. Né? Então, enquanto a psicologia cuida do emocional, a fé vem trabalhando o espiritual. Então, tudo que é para fortalecer o indivíduo, num certo sentido, vai se canalizando para o mesmo caminho. Né? E um caminho também que a gente pode olhar é que enquanto a fé trabalha o espiritual, a psicologia trabalha o emocional, é aquele ser humano com a sua mente, com todas as suas bagagens que ele carrega, que vai fazer esse meio de campo unindo uma coisa na outra. Né? Então, hoje em dia, não existe essa divergência mais tão grande. Muitos psicólogos, assim, por exemplo, Freud, como eu falei para você, ele vê na psicologia, ele vê na fé e na religião um ópio para a humanidade, né? Uma forma da humanidade buscar naquilo respostas de coisas que ele não tem, né? Só que hoje em dia a psicologia percebe como você pode levar a fé unindo ao emocional do seu cliente, do seu paciente, daquela pessoa que você está atendendo, enquanto ser humano, para poder desenvolver um sentido maior na vida dele. Por isso que eu gosto muito de Jung. Tem uma frase de Jung que é assim: quando você for atender outro ser humano, seja apenas um ser humano, esqueça todas as teorias. Né? Então, é isso. E no meu último ano de psicologia também, quando eu entrei na supervisão, um professor meu falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim: vocês aprenderam muita coisa durante esses 4 anos? E todo mundo respondeu de boca cheia, né? Sim. E aí ele falou assim: pois esqueçam tudo que vocês aprenderam. Aqui vocês são um ser humano atendendo outro ser humano. E aí, assim, na hora eu lembrei de Jung, que é um psicólogo muito famoso, ele estudou com Freud e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a psicologia, ela vem para acrescentar ferramentas para que aquele indivíduo possa buscar a harmonia. Ótimo. Vamos dar boa noite, Cláudia, Juliana, Lu, tudo bem, patrão? Luiz, então, a Janice, a Lê tá aí. Sintonia está aqui hoje. Oi, Bel, tudo bem?
Tá, a Mari colocou assim lá no começo, quando eu falei sobre religião. Não é preciso falar de religião quando se fala de fé. Eu concordo com isso e a gente é o que a gente quer propor aqui. Porém, sempre que a gente recebe um tema ou a gente decide falar sobre algo, a gente vai atrás de fontes confiáveis, né? Vai atrás de outras visões para a gente trazer coisas para vocês diferentes. E esse tema foi muito difícil encontrar material sobre fé que não tivesse ligação com religião, né? Quando a gente traz fé, a gente já vem com essa ligação com religião, né? Então, até para que a gente consiga conceituar aqui e separar o que a gente quer trazer de fé para vocês mostrar o que é fé, como a Rose enxerga a fé, como ela trouxe esse termo também, ela veio falar sobre força energética, a gente precisava separar também o que era fé religiosa e a fé comum, a fé força energética. Então, Rose, eu queria saber na sua visão, não a psicóloga, mas na Rose, o que é a fé para você e qual a importância da fé? Primeiro eu vou colocar aqui, ó, o Gabi é polêmico, é mesmo, mandou falar de desapego, agora mandou falar de fé, tá ficando polêmico isso. E aí, já aproveitando e respondendo, né, a pergunta da Bel, ó, fé necessariamente está ligada ao sagrado e à religião? Então, eu acho que não. Boa noite, Vera. Ó, a Vera chegou aí. Boa noite, sogra. Para mim, a fé é a força energética que nos move. E ela não necessariamente está ligada à religião. Muitas pessoas veem fé e religião como uma coisa só, e está tudo bem. E muitas pessoas desligam esses conceitos. Então, foi o que eu e o Jardel, a gente conversou essa semana várias vezes sobre isso. Nós acabamos limitando a nossa vida, né? Então, a gente precisa aprender a se abrir para o mundo, a gente precisa aprender a levar o nosso conhecimento para que ele se transforme em aprendizado e para que a gente possa praticar aquilo que a gente aprende. Então, o que é a fé? No meu entender, o que eu professo é que a fé é força energética, é aquilo que me move para alcançar alguma coisa. E hoje foi muito engraçado que eu atendi uma paciente, era a minha paciente das 2h30 da tarde, ela veio trazendo exatamente isso, ela já começou a terapia falando que ela tinha um problema para resolver na empresa, e aí ela começou a pensar positivamente, ela começou a mudar a forma, logo que o problema se apresentou, ela começou a ficar nervosa. Quando ela viu que ela estava nervosa, ela segurou isso, começou a vibrar positivamente, e aí, automaticamente, ela trabalhou a fé de que aquilo ia dar certo. Então, eu achei divertido, porque ela trouxe uma frase que eu tinha pensado, que com a minha energia, trabalhando a minha fé e os pensamentos positivos, eu acreditei que era possível. Então, eu acho que isso que é fé, né? A fé é você acreditar que é possível. E aí você tem confiança. Ontem eu ainda até brinquei com o Jardel, né? Eu falei que eu estava poetisa. Então, assim, o que é a confiança? A confiança é fiar com. Então, você pega a palavra e desconstrói. Confiança. É o com e fiança. O que é fiança? É o quanto você deposita, é o quanto você paga, é o quanto você coloca. Então, se eu coloco pensamentos positivos, se eu coloco energia positiva, se eu coloco acreditar, aquilo se desenrola. Por quê? Porque eu estou fiando com o universo. Eu estou emanando positividade, que foi o que a paciente falou que ela fez. E no final a coisa toda se desenrolou e ela conseguiu resolver o problema apenas respirando, ficando no agora e vendo as possibilidades que ela tinha, né? Então, eu fiquei parada aqui um pouquinho antes da live começar, pensando, né? O que é fé? A fé é a mesma coisa que a intuição. É aquilo que a gente sabe que sabe e não sabe muito bem como sabe. E no final, aquilo se resolve e acontece, né? E aí eu lembrei que no jogo da transformação tem os 72 anjos. E um deles é o anjo da fé. Então eu fui trazer para vocês o que significa o anjo da fé. É aquele saber inabalável que vem do coração. Mesmo quando você tem certeza que as coisas não vão dar certo.
você trabalha com a sua fé, que vai aumentar a sua positividade, e aí você transforma. E o que eles colocam? Eles colocam o otimismo como a fé em ação. Então, se eu quero trabalhar a minha fé, se eu quero desenvolver a minha fé, as primeiras coisas que eu preciso aprender são positividade, confiança e otimismo. Isso é fé para mim. Então tá. Por que você tá rindo, Jardel? Não, que eu tô pensando aqui. Hoje, agora de tarde, eu vi algumas coisas e a fé estava muito relacionada a um ponto de apoio, né? A fé era algo no sentido de direcionamento. A fé era algo que servia para alguém que não tivesse motivo ou não tivesse um porquê. A gente falou sobre isso, sobre vazio, né? Quando as pessoas não entendem o porquê estão aqui ou não entendem por que estão passando por isso, e a fé acaba virando esse caminho. Então, eu não sei como você conseguiria... Não existe bom e ruim, é o que a gente está estudando, né? Está colocando sempre. Mas quando a fé se torna algo que não é bom, quando você fala, esse é o meu motivo de vida, é o propósito, e você se baseia em algo, a fé não deveria ser a sua direção, né? Ela deveria ser um apoio. Eu achei interessante o que a Cláudia escreveu aí, ó. Programar o despertador para acordar no dia seguinte é um ato de fé. Porque realmente a gente não sabe se a gente vai acordar. Mas a gente programa o despertador todos os dias para acordar naquele horário, né? Então, eu acho que é uma forma super simples de entender o que é a fé. A fé é isso. É você não saber se você vai acordar no dia seguinte e você mesmo assim colocar o despertador. Só que uma coisa que as pessoas confundem muito é fé com fanatismo, né? Então, eu acho que a pessoa, essa fé, essa influência positiva e negativa da fé, quando ela entra, no caso, na religião, ela é negativa quando ela se transforma num fanatismo, né? Então, por exemplo, eu engravido e aí a pessoa não quer aquele filho, mas ela fala, foi Deus que quis, né? Então, assim, em pleno século XXI, não dá para usar a expressão Deus que quis, porque você está grávido. Então, o que as pessoas acabam confundindo e o porquê que a ciência e muitos cientistas se afastam da fé? Porque, de novo, a palavra é usada para desresponsabilizar a pessoa da responsabilidade daquilo que é dela, né? Então, por exemplo, eu posso emanar positividade para um emprego, para alguma coisa que eu fiz, para uma entrevista, para qualquer coisa que seja, e aquilo não dá certo. O que significou? Que eu não tinha fé o bastante? Talvez sim, né? Talvez a minha fé, a minha força energética não estava grande o bastante para conseguir aquele emprego. Talvez não fosse a minha hora naquele momento. Talvez eu tenha um outro caminho a percorrer que não é aquele. Então, isso que é compreender a diferença entre fé e fanatismo. Na fé, eu continuo responsável pelas escolhas que eu faço, compreendendo tudo que está se apresentando. E no fanatismo, não. No fanatismo, eu acabo transferindo a responsabilidade para a entidade, para o Deus, para a energia, seja o que for que me acompanhe. Eu tirei essa pergunta Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, você respondeu outra pergunta que eu tirei, não estava dentro do script. Você entendeu quando eu perguntei quando a pessoa transfere para a fé a sua responsabilidade? Ela tira a responsabilidade dela e coloca essa responsabilidade dentro de uma doutrina, dentro de uma direção, dentro de uma fé. Então, foi isso que eu falei para você, ela entra no fanatismo, entendeu? Quando ela se desresponsabiliza daquilo que ela está vivendo, na verdade, ela busca externamente algo que responda aquilo que ela não tem coragem de fazer ou de assumir. Então, esse é o lado negativo da fé, entendeu? Quando você se desresponsabiliza pelas suas escolhas. Foi isso que eu entendi. Foi ótimo, eu também entendi isso. Você falou por isso que eu falei para você que eu prefiro trabalhar com a espiritualidade, né? Eu sou religiosa, eu tenho uma religião, eu não sou contra as religiões. Eu acho que a melhor religião é aquela que te leva a Deus e que te faz feliz.
Você está feliz? Então, tá tudo certo, né? Só que, de novo, na religião, essa fé, muitas vezes, ela tem até aquela expressão, né? Fé cega, faca amolada. Então, muitas vezes, a fé, ela acaba limitando as pessoas, né? Tem esse lado negativo da fé. E na espiritualidade, essa fé se volta para mim. Então, eu vou buscar dentro de mim a força energética que eu preciso para alcançar algo que eu desejo. E aí, nesse momento que eu chego para a espiritualidade, eu consigo me afinar mais com a psicologia. Por quê? Porque eu vou trabalhar essa fé, mas a partir do meu interno, da minha força, da minha garra de transformar a minha vida. Lógico, contando com uma energia, contando com Deus, contando com qualquer que seja o nome que eu queira dar, religioso, mas a partir de mim, a partir daquilo que eu acredito em mim enquanto ser humano. Isso na espiritualidade. Então, por isso que eu prefiro e gosto de sempre trabalhar com a espiritualidade, por causa disso. Eu achei a definição de fé como força energética uma coisa linda, como palavra. E o Rodrigo, quando fez o post, eu nem dei orientação, não falei nada como tinha que ser. E ele trouxe aquela imagem que a gente postou, que eu mandei para vocês, que eu acho lindo. Então, é tudo muito bonito, força energética é super legal. Mas como é isso na prática, né? Como é que eu dou início a esse movimento de força energética? Vocês viram que ele não facilitou a minha vida essa vez, né? Eu estou te contando algumas coisas. Gente, que coisa feia, entendeu? Só porque eu fiz ele pensar essa semana, aí ele tá revoltado, entendeu? A Lua entrou em Áries. Ué, mas eu também sou ariana e eu tô super tranquila aqui. Você já respondeu, você vai responder maravilhosamente bem, tenho certeza. Como que eu dou início a essa força energética? Tudo isso que a gente vem trabalhando até hoje, né? Confiança em mim mesmo, começar a acreditar nas minhas qualidades. Então, para eu desenvolver essa força energética que vai me movimentar enquanto uma frequência que me leva para a positividade, é levantar dentro de mim todas essas qualidades positivas, né? Então, assim, a gente precisa resgatar a fé em nós mesmos. Por isso que eu queria voltar para o nós, né? Porque é lindo ter fé em Deus, é lindo ter fé na grande energia. Mas, e fé em mim mesmo? Eu tenho? Eu tenho força energética para mudar o meu interno, para transformar aquilo que eu preciso transformar? Então, assim, com essa pandemia, eu tenho visto que as pessoas ainda estão muito paradas lá no passado. E a gente falou isso numa das lives, né? Nessa coisa do perdão e de se perdoar. A gente fez até 2 lives sobre perdão, porque era o perdão externo e o perdão interno. Então, para que eu possa ter fé em mim mesmo, primeiro eu preciso me perdoar. E é muito complicado as pessoas entenderem isso. Elas ficam sentadas lá atrás, se martirizando em todos esses problemas que são passados. E ao fazer isso, elas não conseguem se focalizar e se localizar no hoje. Então, é o hoje, é o agora, que vai trazer essa força energética que eu preciso para poder me transformar. E é interessante que hoje, que é o dia 1 de outubro, a gente tira o anjo que vai carregar, que vai ajudar a passar pelo mês, né? Então, no caso, o mês de outubro. A gente tira um anjo do jogo da transformação. E o anjo que saiu é o anjo da confiança. E aí é engraçado que eu já tinha falado nisso, né? De confiar, de fiar com o universo, de depositar o nosso positivo nessa situação que se está vivendo. Então, eu acho que a confiança ela é primordial, porque o anjo da confiança, ele traz a seguinte mensagem: mova-se agora mesmo para um lugar dentro de você que tudo sabe e que tudo vê.
E onde é esse lugar? Esse lugar é o nosso coração, né? Então, de novo, voltando lá no início, quando você perguntou para mim, né, você perguntou quem era Deus, e eu peguei e expliquei para você que Deus era o óvulo e o espermatozoide, que são duas águas que se unem e formam um ser humano, que sou eu, você e todo mundo que está aqui escutando a gente. Então, para mim, isso era Deus. Essa energia, né, que vem dessas duas forças e formam um ser humano. Dentro dessa energia, nós temos a razão e a intuição. A razão, ela fica guardada na mente. A intuição fica guardada no coração. Nós abandonamos o coração. A gente é obrigado a pensar, a concretizar, a trazer tudo cientificamente, e as forças do coração, elas não podem ser comprovadas cientificamente porque elas são extrasensoriais. Então, o que a gente precisa resgatar, por isso que lá no início da live eu falei de intuição, é a intuição e a fé. Porque são duas coisas que a gente não sabe como acontece, mas elas acontecem e a gente só consegue perceber depois que a gente já está vivendo na fé e na intuição. Então, para mim, eu acho que a forma de dar vida a essa força energética interna é assim, é começando a confiar, começando a ser menos cobrador e se abrindo para esse leque de possibilidades que o infinito pode nos oferecer. Janice escreveu um monte de coisa aí, Janice. Vou tentar ler. Eu vi que tem um monte de coisa escrita aqui. Eu vou ler a última coisa e vou pedir se a Rose quiser compartilhar essa. Ela vai entender o que é, se ela quiser compartilhar. A Janice falou muito sobre força energética e colocou que a força energética dela, né, o motivo dela era conseguir conquistar os filhos dela da melhor forma possível, sem precisar da ajuda de alguém. E ela conseguiu, graças a Deus e a mim, claro. A gente falou sobre isso ontem, né? Quando você falou o que move as pessoas, né? O que coloca as pessoas para frente. Então, eu acho que eu posso ir nessa pergunta. Deixa eu ir nela aqui. Então, vai. Não, ela é a próxima pergunta mesmo. As pessoas acreditam muito que a fé consegue curar doenças, vencer desafios, ela te ajuda a realizar coisas, né? Te dá conquistas. E, além disso, a fé ela pode te ajudar a passar por momentos turbulentos da vida com mais tranquilidade, com quem não tem fé e com quem atua com fé. O caso da Janice é isso. Ela teve essa força dentro dela, ela tirou de algum lugar essa força e isso moveu ela, né? Isso colocou ela para frente. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga esse movimento a partir de impulsos, a partir de necessidade, a partir de uma doença, a partir de um objetivo. Geralmente, quando a pessoa fica doente, primeiro ela vai em tudo enquanto é médico, que ela pode ir, né? E depois ela começa a ir atrás de outras alternativas, que são as chamadas terapias alternativas ou mesmo até as terapias religiosas, né? Então, o que ela vai descobrindo dentro dela? Ela vai descobrindo uma força para poder transformar a vida dela. E aí entra um pouco no que a Paula acabou de colocar aqui, ó. Quando a gente está na doença, na verdade, a gente está na falta de conhecimento de quem nós somos, né? Então, a doença, ela já é um impedimento de você não ter olhado para dentro. E aí, quando vem aquela doença, de certa forma, ela te faz voltar para dentro. E aí você começa a perceber dentro de você muitas coisas que ao longo da vida você não percebia. E aí vem uma força inabalável que você consegue muitas vezes transformar e trazer uma qualidade de vida para a sua vida. Às vezes você consegue até se curar daquela doença. Por quê? Porque você se voltou para dentro. Por mais que a gente tenha ido encontrar essa fé numa religião, em algo que seja externo, esse algo externo conseguiu nos mover e fazer com que a gente voltasse para dentro e resolvesse aquilo que estava parado, né? Causando aquela doença dentro da gente. Então, é isso que é a fé. Eu achei muito legal porque, de novo, é uma fala da minha paciente hoje, que ela colocou assim:
quando eu busquei pela fé e falei que eu ia conseguir resolver esse problema, na verdade, eu acreditei sem eu poder ver. Então, eu achei interessante isso, né? Porque é uma fala de alguém que estava ali na vida, no dia a dia, e ela acreditou sem ela saber se ia dar certo ou não, né? E aí, mesmo assim, ela foi. Então, eu acho que é isso que as pessoas, quando estão doentes, elas fazem. A doença, de certa forma, faz você olhar para dentro, faz você se voltar para você e ver quem você realmente é. E aí você alcança a cura sem mesmo saber que você estava trabalhando aquilo que estava te deixando doente. Pois é. Você me contou aquele... A Janice está escrevendo. A Janice, concordo. A fé que te dá forças... Que a gente nem imagina, né? A minha irmã cria os seus 2 filhos, né? O Gustavo, lindo, de 13 anos, e a Renata... 13 ou 14, gente! E a Renata, de 7 anos, se eu não me engano. Eu sou ótimo com as idades das crianças. E ela faz isso com a fé, porque o que move é a necessidade, né? Eu tenho 2 filhos para criar, né? Você tem um objetivo. E aí esse é o seu objetivo no momento, é o seu propósito, né? A gente fala sobre isso. E isso gera essa tua energia, isso é teu gás, isso é o que te move. 14 anos. Tá, então... Na verdade, sabe o que a fé movimenta dentro da gente? Na verdade, a fé movimenta o nosso poder criativo. Então, assim, quando eu permito que o meu poder criativo venha à tona, é quando a fé se manifesta. E aí, o que é o poder criativo? Então, vamos pensar lá na paciente que estava com um problema para resolver. Todo problema sempre tem uma solução. Só que eu preciso me abrir para poder enxergar a solução daquilo que está se apresentando. Né? Então, hoje mesmo, a Cláudia fez uma postagem, eu não sei se eu vou lembrar de falar como era, mas tipo assim, transformar os obstáculos em oportunidades. Então, a maioria de nós transforma os obstáculos em problema. Né? Então, se a paciente tivesse pego aquele obstáculo que estava na frente dela, lá no trabalho, e transformado ele num problema, ela teria ficado ansiosa, estressada, raivosa, e não ia conseguir enxergar nenhuma saída para aquele problema. Só que ela respirou, lembrou de tudo que a gente trabalhou na terapia, lembrou de tudo que ela sabe dentro dela, acessou esse poder criativo, e aí o que ela abriu? Ela abriu um leque de possibilidades para ela pensar num plano A, um plano B e até num plano C. Só que o que ela fez? Ela teve que se acalmar, ela teve que respirar. Então, ela transformou as dificuldades que estavam se aparecendo em oportunidades para resolver aquilo que estava se apresentando. A fé é isso, a fé é você pegar uma dificuldade que está se apresentando para você e transformar essa dificuldade numa oportunidade de crescimento e não num problema. Acreditar que isso vai dar certo. Sim, por isso que ela cura a doença, porque naquele momento a pessoa vê na doença uma oportunidade para ela vencer aquelas dificuldades através do quê? Através da fé, através da confiança, através da mudança de pensamento. Então, assim, são vários movimentos que eu preciso fazer mental para poder conseguir fazer essa transformação dentro de mim. Então, de novo, a gente volta para aquilo que a gente está falando, as escolhas. Né? O que eu escolho? Eu escolho ver naquela dificuldade um problema e aí me estresso, caio, não acredito. Ou eu escolho, com a minha fé e a minha força energética, ver naquela dificuldade uma oportunidade para eu aprender a me melhorar. E talvez até melhorar quem está no meu entorno. Tá, eu queria que você falasse, eu acho que para a gente que está aqui, para todo mundo que está assistindo, acredita de alguma maneira na divindade, numa energia, num ser supremo ou no universo de alguma maneira. Essa força energética, quando eu estou doente ou estou passando por uma situação desesperadora e isso não tem uma explicação e eu me apego a algo, me apego numa fé, nem que seja em Deus ou que seja no universo, em quem quer que seja.
como você acha que funciona, ou como você tem certeza que funciona esse movimento da fé? Eu começo a acreditar, criar isso dentro de mim, isso é uma energia que sai do meu corpo vibra isso? Ou isso acontece num outro espaço, numa outra dimensão? Então, por mais que a gente fale, vá falando e repita 1000 vezes, na prática a gente esquece do que é a vida, né? Então, assim, nós somos energia, tudo é energia. No início também, quando eu comecei a estudar isso, não era fácil compreender. Ah, mas esse quadro atrás de mim é energia? Sim, é energia. Né? O sofá é energia? É energia. Tudo no universo é energia. Então, quando eu começo a trabalhar essa fé, o que eu começo a emanar é fé, é força, é positividade. Então, quando você faz essa mudança de pensamento, na verdade, você está transformando a sua frequência. Então, como eu sou energia, eu emano uma frequência. Quando eu estou emanando essa frequência, ou ela é elevada, ou ela é densa. A energia da fé, não o fanatismo, né? A energia da fé, da força energética, seja em mim, seja nesse poder maior, ela é uma frequência elevada, ela é uma frequência sutil. Então, quando eu me ligo a essa frequência sutil, automaticamente eu me ligo a outras frequências também. Eu me ligo à frequência da coragem, que me leva para a atitude, com amorosidade. E aí eu começo a ouvir o meu coração. Esse coração traz intuições. Todas essas frequências que eu estou falando são frequências elevadas, são frequências sutis, que fazem o quê? Fazem uma transformação no meu campo energético. Eu sou energia. Então, nesse instante que eu passei a emanar isso, eu aumentei a minha frequência. Não tem pessoas que só de você chegar perto da pessoa, você já sente uma paz, uma tranquilidade, e tem outras que você já chega e parece assim, que você está recebendo um choque. Por quê? São as frequências que a pessoa vai emanando diante daquilo que ela pensa, que ela acredita. Então, por isso que a gente fala, né? Olha, pense 2 vezes antes de entrar na frequência da raiva, na frequência da tristeza. Não queira ter razão de tudo. Respira, analisa a situação, né? Saia do controle. Não queira saber tudo. Por quê? Se você tudo sabe e não faz, não adianta nada. Conhecimento sem prática é só conhecimento, né? Então, por isso que a fé, o maior representante da fé é o otimismo. Por quê? Porque é a ação, é o acreditar que você vai conseguir fazer diferente. Então, sim, né, quando eu desenvolvo essa força energética dentro de mim, eu consigo influenciar as outras pessoas positivamente, sim, para que elas também sigam na mesma frequência que eu estou emanando. E o contrário também, né? Se essa minha fé é fanática, aquelas pessoas que se ligam ao fanatismo vão se ligar a mim, e é isso que nós vamos propagar para o universo. Então, por isso que você tem que pensar o que você quer e o que você vai propagar de pensamento e de energia em você. Maravilha. Essa tá um pouco ligado com uma pergunta que eu vou te fazer. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre... Acho que vai voltar um pouquinho o que a gente falou no começo, mas como que a fé ela pode influenciar na formação de uma pessoa? A gente vive no Brasil, um país que é extremamente religioso, a gente passa por isso na política também. Então, como que uma fé... A minha fé, eu acredito, eu já fui evangélico, já fui espírita, já comecei a praticar budismo, e hoje eu vivo várias... Eu peguei um pouco de cada coisa e trouxe o que eu achava que era melhor e coloquei para mim. E a minha fé, ela às vezes me dá alguns direcionamentos de vida. Eu queria saber como que a fé pode influenciar na formação de um ser humano, de uma pessoa. Então, ela pode ter uma influência total na vida daquela pessoa, né? Se ele for para o lado religioso, ele vai professar aquela fé que a religião dele professa, né? Então, aí é aquele instante que a gente precisa perceber o que é que a gente está escolhendo para a nossa vida, né? Porque
essa fé religiosa, ela pode transformar você, e é isso um pouco que a gente vê hoje no Brasil, né? É intolerância, pessoas querendo dizer para outras pessoas como se deve viver. Então, para mim, a fé que deveria ser a mais importante, deveria ser a fé no ser humano, antes de qualquer coisa, né? Então, antes de sermos católicos, de sermos evangélicos, de sermos budistas, espíritas, umbandistas, candomblessistas, o que for, ateu, nós somos seres humanos. Então, isso deveria ser o bem maior para nos unir. Só que o ser humano, ele, cada vez mais me parece que ele é controlador por natureza. Então, ele quer ditar regras de como é melhor viver, né? E aí é nessa hora de ditar regras que essa fé ela pode abalar completamente a estrutura de um país, de uma nação e de todos os seres humanos. A gente precisa voltar, a gente precisa resgatar essa natureza dentro de nós que nos mostra que somos todos vindos da mesma árvore, né? Não tem diferença entre nós. Então, assim, por isso que eu gosto de ficar na espiritualidade, porque a espiritualidade, ela traz para você esse sopro de vida universal, que é diferente da religião, né? A religião, ela te religa a Deus, e a espiritualidade te religa à respiração, que a gente já falou disso lá atrás, né? Teve uma das lives que a gente falou sobre isso, sobre religião e espiritualidade. Foi exatamente nessa que você me perguntou quem era Deus, né? Então, assim, por isso que eu acho que antes de qualquer religião, a gente devia resgatar a espiritualidade, porque a espiritualidade, ela trabalha a tolerância, ela trabalha a empatia, ela trabalha a gratidão, ela trabalha a respiração. Se eu respirasse, se eu ficasse respirando, eu não ia fazer juízo de valor de ninguém, né? De nenhum ser humano. Então, assim, eu ainda postei hoje na minha página que o silêncio é um caminho para a sabedoria. Por quê? Porque ao invés de eu querer falar qualquer coisa, sobre qualquer coisa que seja, baseado nos meus conhecimentos, que podem ser conhecimentos falhos, eu deveria somente respirar, né? Então, é o melhor que se tem a fazer. Quando eu não concordo com alguma coisa, quando eu acho que alguma coisa deveria ser diferente, mas que eu não tenho propriedade para falar sobre aquilo, eu não deveria falar. Então, por isso que as palavras se misturam muito, né? Quando a gente fala fé, a gente acaba pensando no religioso por isso, porque é tudo muito misturado, tudo muito junto. Você não consegue separar uma coisa da outra e elas se embolam mesmo, causando muito caos. Então, é por isso que eu tinha brincado com você que era complexo entrar em alguns caminhos, né? Acho que é por isso. Mas eu puxo para esse assunto aí porque eu gosto de polêmica mesmo. Eu sei, você falou que você não ia perguntar e no final você perguntou. Cláudia mandou aí uma metáfora, eu li, achei super legal. A Gina falou, espiritualidade e religião podem não ser convergentes, se era isso que você estava falando. E vários elogios, uma live maravilhosa. Na verdade, elas não são nada convergentes, né? Porque a religião é para te religar a Deus, e nenhuma crítica a isso. É que nem eu tô falando, de novo, eu estou falando que eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho uma religião. Só que a religião te religa a Deus, é aquele Deus, né? Daquela religião. E a espiritualidade, não, a espiritualidade te religa ao universo, a essa infinidade de possibilidades que se abre para você quando você aprende que na sua inspiração e na sua expiração existe um leque de oportunidades que muitas vezes a gente deixa passar porque a gente não transforma o nosso conhecimento em aprendizado. Quando a gente lê e não toma isso com aprendizado, com atitude, com mudança, a gente só leu, a gente não transformou, né? Então, é preciso transformar. Óbvio que cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, cada um na sua consciência. Então, isso é outra coisa que a gente precisa ter fé, de que todo mundo vai chegar lá.
Só que cada um no seu tempo. E o meu tempo não é igual ao do Jardel e não é igual ao de todo mundo que está aqui escutando a gente. Aí por isso que entra a empatia. É isso. Se vocês quiserem fazer mais perguntas sobre fé, sobre força energética, façam. A gente tem tempo. Nossa, então você vê, sobre... a gente conseguiu responder tudo hoje. Não, tem uma pergunta ainda. Ah, tem? Tem, Não sei mas não, antes né? de... Aqui nas minhas anotações acabou tudo. Não, tem sim, tem uma pergunta aqui. Eu comecei a ler essa semana um livro que o Luiz deu para mim, para o Max, que é A Reinvenção da Empresa. E o começo do livro fala sobre o começo do mundo, da existência. Fala sobre a explosão e que todos nós somos um pedacinho dessa explosão de 13 bilhões de anos. Então, a gente dentro de nós somos o universo. Aí eu parei um pouquinho para pensar e fui pensando nisso também, o tão grande que nós somos internamente, né? Se você fecha os olhos e você imaginar o que você quiser imaginar, isso acontece, né? Se você quiser imaginar vários planetas dentro de você, você vai cada vez mais fundo dentro disso. E a Bel colocou isso, né? Se a fé, a espiritualidade, se nós internamente estávamos ligados com o divino. E a gente já falou sobre isso numa live, que a gente é os dois, né? Quando a gente fala de escuro e claro, né? Quando a gente fala de bem e mal, quando a gente fala de sombra, nós somos os dois, né? E aí quando você vem falar de fé, o que eu trago, o que eu imagino, vejo agora a gente conversando, é que é isso, Deus está dentro da gente, né? Então essa fé, quando a gente tem internamente essa força que vem, ela vem de Deus, né? Ela vem do universo, ela vem dessa partícula, dessa divindade. Você coloca Sim. muito disso, né? Você é uma É assim que eu gosto de ver, eu gosto de acreditar dessa forma, que eu acho que é bem mais suave. E a Paty fez uma pergunta, ela colocou assim, Deus não é único? Por que transformam ele em várias religiões? Então, assim, eu vou dar uma explicação bem fofa. Eu gosto de berinjela, o outro gosta de jiló, o outro gosta de batata, o outro gosta de alface. Então, quem gosta de berinjela não vai querer alface. E quem gosta de batata não vai querer jiló. Por isso que são vários deuses criados nas religiões, né? Várias religiões. Por quê? Porque cada um cultua Deus da forma como faz mais sentido para ele, né? Só que o problema das religiões, o grande problema, é que cada religião vê a si própria como a única correta, né? Então, eles não conseguem trazer essa explicação tão simplória que eu dei, né? De batata, de alface, de feijão. Por quê? Porque, de novo, na verdade, o que o ser humano deseja? O ser humano deseja sempre estar certo. E para eu estar certo, alguém precisa estar errado. Então, por isso que as religiões foram sendo criadas, né? Então, assim, o que acontece? Cada um vai acreditando e vai cultuando esse Deus de uma forma diferente do outro. Então, aquilo que eu gosto não é igual ao que o outro gosta. E aí a gente vai se unindo, né? São as tribos, as famosas tribos. Por quê? Porque quem gosta dos rituais católicos vai se juntar na tribo dos católicos. Quem gosta dos rituais judaicos vai se juntar na tribo judaica. E assim sucessivamente em todas as religiões que existem no mundo, né? E sempre que um ser humano tiver a oportunidade de criar uma nova religião, ele vai criar. Por quê? Porque é como a psicologia, que tem muitos ramos, né? Como a ciência, que também tem muitos ramos. Quando a gente conseguir voltar para a universalidade de Deus e entender ele, como o Jardel colocou aí agora, nessa grandiosidade dos planetas e de tudo mais, a gente vai conseguir alcançar uma elevação no planeta Terra, né? Por quê? Porque a gente vai trazer esse universo todo para dentro e entender que nós somos essa grandiosidade, né? Nós somos todos iguais, cada um na sua diferença. Então, eu acho que a maior grandeza é isso. Essa semana eu ouvi uma pessoa falando sobre as pessoas procuram muito Deus fora, né? Elas têm uma necessidade que eu não sei de onde vem, se você consegue explicar, talvez você também não saiba, mas uma necessidade extrema de ter uma divindade externa, de algo que venha fora. E aqui, uma das espiritualidades que eu sigo, essas coisas que eu acredito, é que a natureza é uma extensão, a natureza é Deus.
além, eu sou Deus e a natureza é uma extensão dessa, né? Então, como você pensa que cada um é um pedacinho de Deus. Eu sou uma expressão de Deus, a Rose é uma expressão de Deus, um animal é uma expressão de Deus e a natureza é uma outra expressão de Deus, né? Então, todos nós somos Deus, de alguma maneira, sem levar para o lado de que eu sou uma divindade. Não, você é uma representatividade. Deus vive em você, né? De alguma maneira, Deus está dentro de você. É isso? Como vocês enxergam a fé? Gente, não é lindo o que ele acabou de falar? Não é Eu lindo? não saí muitas horas para falar isso. Saiu nada, ele já sabia tudo isso. Como é que vocês enxergam a fé e onde vocês mais usam a fé? Vocês usam só para problemas? Vocês usam para novos propósitos? Como que vocês usam a fé? É isso, gostei. Como vocês usam a fé, gente? Hoje é vocês que vão falar. Não, vai vir cartas. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou fazer a última pergunta. A Rose falou um pouco sobre isso, mas ontem eu provoquei muito a Rose quando ela falou sobre fé, sobre força energética, e a gente já entender que a força é uma vibração. Então, tem muita gente que usa vibrações no mundo para várias coisas, né? Eu até falei, então existe uma energia, existe a minha força, a minha fé, e eu uso ela para o bem ou para o mal, se a gente colocar dessa maneira, bem ou mal. Então, como que a pessoa, na prática, tem o desejo de ter a casa própria? Como isso movimenta essa pessoa? A fazer a viagem dos sonhos, né? Como isso movimenta essa pessoa? A encontrar o amor da vida, o varão de Deus. Como isso movimenta a pessoa? A minha força energética é capaz de influenciar, de entrar dentro da força energética de outra pessoa? O que você acha, Jardel? Queria ouvir sua opinião um pouquinho. Então, eu tenho duas visões sobre isso. Eu acho que é possível acontecer quando você está aberto. Se eu te desejar o mal, se eu te desejar que algo aconteça com você, uma maldade, eu posso ter esse karma desse meu desejo, responder por isso. Mas isso só chega até você, é o que eu acredito mesmo. Só chega até você se você estiver aberto a isso. Então é o que eu acredito. E quem disse que não é? Ixi, você provocou o povo? A Cláudia eu entendo como energia, principalmente olhar a vida com gratidão, que é uma energia poderosa. A Gina, fé não é para ser usada, já que querem polemizar, fé é entrega. Acredito que por isso que tem gente de pouca fé. Maravilhoso, Gina, é isso. Gabinho disse Gabizinho disse que para ele fé é acreditar que tudo faz sentido, que vai ficar tudo bem no final. Isso é um tipo de fé. É isso aí mesmo. Quando a gente acredita que tudo faz sentido e que vai ficar tudo bem, na verdade, o que a gente está emanando? A gente está emanando positividade e a gente está emanando também confiança, né? E isso que você falou faz sentido. Na verdade, quando eu emano qualquer coisa, as pessoas que correspondem a essa frequência que eu estou emanando são as pessoas que eu vou atrair, né? Então, é isso que a gente precisa lembrar. E eu acho que a gente tem pouca fé exatamente por causa disso mesmo que a Gina falou, né? A gente acaba fazendo uma faca de dois gumes, né? A gente oferece a fé, mas a gente quer alguma coisa em troca. Então eu tenho fé que eu vou conseguir comprar uma casa. E aí, quando eu não consigo comprar a casa, aí o que eu penso é que a minha fé foi pouca, isso não vale de nada, isso não vai me fazer chegar a lugar nenhum. Então, a gente acaba tendo muita descrença do nosso próprio poder. E aí, pegando a explicação toda que você deu, né, desse universo que existe dentro da gente, o que acontece? Se eu acreditar que eu sou e que eu possuo dentro de mim esse universo todo, então, aonde eu chego na potencialidade da minha fé, né? Eu acho que é isso. Tem um termo que a gente usa no trabalho, marketing, esses lugares que a gente trabalha, não sei se a Bel está aí ainda, se chama mindset. Você sabe o que é também, que é o modelo de pensamento, a forma como você pensa. O que eu interpreto olhando para quando eu faço essa pergunta, como a fé age no movimento de ter o desejo de ter uma casa própria? Eu acho que inconscientemente ela vai fazendo que você tenha ações, que você tenha direcionamentos
mesmo que inconscientes, para chegar nesse objetivo. Tem muita gente hoje em dia também falando de mindset do coração. Então, de novo, volta para aquilo que a gente falou, de você ouvir o seu coração, de você buscar a fé dentro do coração e de você permanecer com confiança, com sabedoria para poder usar tudo aquilo que você aprendeu como? De forma positiva, mas sem barganha, sem querer nada em troca, né? É acreditar pelo simples fato de acreditar. E aí você transforma, porque de certa forma você transformou sua energia mental e emocional. Então, por isso que aquilo acontece, né? Não é simplesmente barganhar, é se transformar mesmo. Então, eu acho que o caminho é esse. Maravilha. Eu acho que o que eu tinha que falar era isso. Eu acho que é isso, né? A Maria Regina pediu para falar mais sobre a potencialidade da fé, mas eu acho que é isso, eu acho que é esse acreditar, né? Quanto mais força você dá para esse acreditar, mais as coisas vão se transformar. Então, eu gosto muito dessa frase aí, ó. O hábito de agradecer libera o fluxo de receber. Então, isso também é fé, né? Quando eu agradeço, e aí a gente já falou sobre isso, gratidão ativa, gratidão passiva. Então, assim, quando eu acordo e abro a minha janela e agradeço aquele sol que está nascendo maravilhoso, quando eu agradeço os passarinhos cantando na janela do quarto, tudo isso vai me trazendo o quê? Vai me trazendo potencialidades de caminhos para eu poder aumentar a minha fé, né? Quando eu coloco o despertador à noite para me acordar no dia seguinte, eu também estou potencializando a minha fé de que eu vou acordar, né? Então, eu acho que é isso. É essa gratidão, que é bem o que a gente está falando, dessa fluidez. O hábito de agradecer libera o fluxo de receber. Eu acho que é aí que está o segredo da fé, que é quando você agradece pelo simples fato de agradecer, sem querer nada em troca. A gente falou sobre isso, sobre o hábito, né? Que às vezes é uma prática. Eu até falei, tem gente que muitas vezes não tem esperança, não tem fé dentro de si, está passando por momentos difíceis, né? Momentos de provação mesmo, de luta, e aí você não tem como falar para essa pessoa, tenha fé, né? Você está num outro lugar, você não está passando por aquele problema. Então, é mais o hábito, o treinamento, de alguma maneira virar essa chave. É disciplina, né? É disciplina, porque assim, não existe nenhum problema na vida que não tenha solução. Nenhum. Porque senão, não faz sentido viver, né? Então, assim, você sempre tem como escolher fazer diferente. É isso que a gente até discutiu um pouco essa semana e conversou, né? Você sempre tem escolha. Sempre, 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 sempre. Então, é isso que a gente precisa lembrar. Quando eu faço as minhas escolhas de permanecer naquele estado de não fazer nada, também é uma escolha. Então, eu tenho que lembrar das consequências que isso vai me trazer, né? Que é não escolher nada. Então, eu preciso me responsabilizar por isso. Por isso que, às vezes, falar sobre fé é complicado, porque a fé, ela tem que se voltar para dentro. Eu preciso ter fé em mim mesmo para que eu possa transformar a minha vida, né? Então, assim, aprender a ter fé é aprender a ter fé em si mesmo, porque assim eu posso desenvolver confiança e ter fé no outro. Gina, eu ouvi um passarinho me dizer hoje que a gente não aprende a ter fé. A fé está dentro da gente. Ela é como se fossem as notas musicais. As notas musicais estão por aí e você tem vários instrumentos que vão fazer essas notas aparecerem quando alguém tocar. Quando alguém for lá e tocar um violão, essas notas musicais vão aparecer e vão para algum lugar. Você não sabe de onde ela veio ao certo e para onde ela vai, mas ela está ali. Então, a fé está dentro das pessoas de alguma maneira e elas aparecem por motivos diversos. Ou numa doença, ou numa dificuldade. Por algum motivo ela vai aparecer. Então, eu não acredito que você aprenda a ter fé. A fé está dentro de você, só falta um motivo, só falta uma faísca para que ela... Para você aprender a usar essa fé, né, que já existe dentro de você. E não é lindo pensar nisso, nessa fé como notas musicais que estão aí à nossa disposição? E a contagem regressiva já começou. Beijos, beijos. Bem, eu acho que para fechar a live, pensem na fé como notas musicais.
né? Quantas notas musicais nós temos ao nosso dispor?